Olá pessoal, meu nome é Otávio Grossi e esse é o canal Aprendendo Direito. Desde já peço para que você deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ter acesso a todas as novidades aqui do canal Aprendendo Direito. Isso será muito importante para que eu possa continuar a produzir os vídeos e a trazer novas informações acerca de direitos que envolvem o dia a dia de cada um de vocês. Hoje o assunto é férias. Férias é o descanso anual remunerado. Se refere a uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho em que o empregado não trabalha e o empregador continua o remunerando pelos dias de afastamento, acrescido de 1/3, constitucionalmente assegurado pelo artigo 7º, inciso 17 da Constituição. Inicialmente, quando falamos em férias, é importante se destacar dois termos: o período aquisitivo e o período concessivo. Período aquisitivo se refere ao período de 12 meses em que o empregado deverá trabalhar para ter direito às suas férias, enquanto o período concessivo se refere aos 12 meses subsequentes do fim do período aquisitivo, em que o empregador deverá remunerar e conceder de fato as férias ao seu empregado. Qual que é o período de férias? Em regra, é de até 30 dias. Digo em regra, pois tudo dependerá do tanto de faltas injustificadas que o empregado obteve durante o seu período aquisitivo. Faltas injustificadas são aquelas não acobertadas pelo rol do artigo 131 da CLT. Assim sendo, o artigo 130 da CLT define como patamar máximo 30 dias consecutivos de férias para os empregados que durante o período aquisitivo teve até 5 faltas injustificadas. Esse artigo ele estabelece uma proporção entre faltas injustificadas e número de dias a serem gozados a título de férias pelos empregados, até se chegar no patamar mínimo de 12 dias consecutivos para os empregados que obtiveram, durante o período aquisitivo, de 24 a 32 faltas injustificadas. Agora vamos falar sobre abono de férias. Abono de férias é a conhecida expressão vender férias, que de acordo com o artigo 143 da CLT, é a opção do empregado, ou seja, o empregado pode escolher em converter 1/3 de seu período de férias em pecúnia. Então, por exemplo, vamos supor que temos um empregado que tem 24 dias de férias. Ele poderá converter 8 dias deste período em remuneração. Então, ele ficará afastado a título de férias por 16 dias, devendo receber a remuneração de férias acrescidas ainda desses 8 dias que ele vendeu para o seu empregador. Perdas do direito de férias. São hipóteses que, uma vez configuradas, faz com que o empregado não perca tão somente a possibilidade de se afastar do seu posto de trabalho, mas também a própria remuneração de férias. Essas hipóteses estão elencadas no artigo 133 da CLT. Mas já deixo claro que a jurisprudência define que perde o direito de férias o empregado que, durante o período aquisitivo, teve faltas injustificadas acima de 32. A primeira hipótese trazida de perda de férias pelo artigo 133 da CLT é o empregado que, durante o período aquisitivo, teve licença remunerada por mais de 30 dias. Perde ainda o direito de férias o empregado que também se afasta do seu posto de trabalho por mais de 30 dias de forma remunerada, porém, dessa vez, em virtude de paralisação parcial ou total das atividades da empresa. E, por fim, perde o direito de férias o empregado que, durante o período aquisitivo, se ausentar do serviço em virtude de estar recebendo prestações previdenciárias a título de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, mesmo que de forma descontínua. Em todas essas hipóteses, o período aquisitivo ele começa a contar com a volta de fato do empregado ao seu posto de trabalho. Fracionamento dos períodos de férias. Em regra, não é possível fracionar o período de férias, desde que tenha o consentimento do próprio empregado, ou seja, em um acordo entre empregado e empregador. E a reforma trabalhista trouxe nova redação ao parágrafo 1º do artigo 134 da CLT, de forma que, mediante o acordo entre empregado e empregador, as férias poderão ser
divididas em 3 períodos, desde que um dos períodos não seja inferior a 14 dias corridos e os demais não sejam inferior a 5 dias corridos. Por fim, agora destaco as hipóteses de pagamento em dobro das férias. São hipóteses que decorrem da atitude ilícita do próprio empregador. Então, assim sendo, já destaco que cabe ao próprio empregador definir qual é a data em que o empregado gozará suas férias, desde que isso ocorra dentro do período concessivo. De modo que, se isso não ocorrer, o artigo 137 da CLT define que o empregador deverá pagar em dobro as férias ao seu empregado. E ainda cabe a este, por meio de ação trabalhista, reivindicar que o Poder Judiciário estabeleça uma data para o gozo das férias do empregado. A segunda hipótese de pagamento em dobro das férias é a súmula 81 do Tribunal Superior do Trabalho, que define que deverá ser pago em dobro a remuneração dos dias que exceder ao fim do período concessivo. Então, por exemplo, temos um empregado que ele possui 30 dias de férias, porém seu empregador apenas concede as férias a contar 15 dias para o final do período concessivo. Assim sendo, os 15 dias finais serão pagos em dobro por parte do empregador. Uma terceira hipótese se refere à data limite para o pagamento das férias, que, de acordo com o artigo 145 da CLT, é de 2 dias do início da fruição das férias por parte do empregado. Assim sendo, a súmula 450 do TST determina que, se não pagar dentro desse prazo legal, o empregador deverá remunerar em dobro as férias do empregado. E por fim, a jurisprudência entende que, se o empregador ele concede o pagamento das férias dentro do período concessivo, mas não oportuniza a real chance do empregado se afastar do seu posto de trabalho a título de férias, ele deverá pagar novamente as férias acrescidas de 1/3 de seu empregado. Então, pessoal, esses foram os principais pontos envolvendo o tema férias. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo para seus familiares e amigos, para que eles também tenham acesso a essas informações. E até o próximo vídeo.